TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, quarta-feira, feriado de finados, a gente chega com muita informação para vocês. Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação, que é o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou também pelo nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Você também pode acompanhar a nossa programação pelas nossas redes sociais e por lá você fica muito bem informado com as atualizações durante o dia. E hoje Petrópolis amanheceu com o céu nublado e bastante chuva. A chuva aí não para e hoje, durante até o nosso jornal, né, Jorge, nós vamos dar um panorama aí das ocorrências por conta das chuvas em Petrópolis. Exato. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 2 de novembro. Saiba como anda a paralisação dos caminhoneiros no país. O trânsito em Petrópolis deu um nó, reflexo do fechamento das estradas que cortam a cidade. Brasil tem 92 cidades com receita superior a R$ 1 bilhão. Número de empreendedores cresce no Brasil, mas muitos não regularizam os negócios. Entenda como o PIB afeta o cotidiano da população brasileira. E mais, espetáculo que conta a história de Lampião é realizado em Três Rios, agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição aqui dando destaque aos nossos jornais. A nossa edição do Correio da Manhã é uma edição especial de feriado, então serve para ontem e hoje. Hoje a gente vai dar destaque ao Correio Petropolitano, que você encontra aqui nas bancas de jornal em Petrópolis. A gente vai dar alguns destaques daqui da cidade, da região serrana, e outros do Nacional que a gente não deu ontem. Vamos dar uma olhadinha lá na primeira página rapidinho, para a gente saber o que tem lá. Ali embaixo ali a gente já sabe dos caminhoneiros que fazem bloqueio na Serra de Petrópolis, mas a gente vai trazer atualizações sobre isso. Aqui na página 6 tem um panorama também. Mas a gente vai falar hoje também da demora para a drenagem dos rios, que preocupa, está ali na nossa página 5, a gente vai dar uma olhadinha sobre isso. Na página 2 e página 3 tem opinião aqui diferenciadas, que são opiniões diferentes das opiniões do Correio da Manhã, né? A memória do saudoso mestre Saidi. E ali Bernardo Filho escreve sobre o fardo pesado para os governantes, na página 3. São outras opiniões que você confere no Correio Petropolitano aqui em Petrópolis. Esse só aqui, viu, gente? Posso dar um destaque, claro, então, da primeira página do Correio Petropolitano, que vale para hoje, né? Ontem e hoje, se puderem colocar na tela, Ingo faz dever de casa e tem contas aprovadas pelo TCE. Então, o prefeito interino, Ingo Rames, né, ele foi prefeito interino, né, hoje ele é presidente da Câmara de Vereadores, ele conseguiu um feito que a cidade não havia registrado com os últimos gestores. Rubens Montempo tem as contas rejeitadas referentes ao exercício de 2016 em seu terceiro mandato e Bernardo Rossi tem contas rejeitadas referentes ao exercício de 2019 e 2020. Esse é o destaque da página 6. Como você falou também, os caminhoneiros fazem bloqueio aí na Serra de Petrópolis. Isso. Nós vamos dar um panorama total. E na página 5 ainda tem Prefeitura da licença para Águas do Imperador. A autorização é para a construção de um sistema de abastecimento de água potável, captação, tratamento e distribuição na Rua Domingos Martins, em Bom Sucesso. Petrópolis tem hoje 5 estações de tratamento. Na página 2 ali, na página de opinião, como eu falei, tem algumas coisas diferentes. O segundo editorial, por exemplo, é o que nos espera neste verão ali, falando das fortes chuvas,
do que pode acontecer aqui na Serra, fala um pouco do panorama lá no alto da Serra, então você confere esse editorial indo até as bancas de jornal aqui em Petrópolis, gente. Ali também tem o História no Correio Petropolitano ali, ó. Novo estabelecimento de ensino em Petrópolis. Quer ler um pedacinho, por favor? Esse aqui é interessante, a história aqui. Zina Aita, autorretrato ali, tem uma fotinha, né? Neste mesmo dia, em 1922, a encantadora cidade da região serrana, procurada por opulentos ou simples abastados, que podem fugir do calor inclemente do Rio de Janeiro, cujo clima ameno sempre foi motivo de elogios, vai ganhar mais um importante estabelecimento de ensino. E aí fala aí do Colégio Dom Pedro II, e esse é um pouquinho da história no Correio Petropolitano, né? Exatamente. Todos os dias você pode acompanhar nessa sessão ali na página 2 um pouquinho da história no Correio Petropolitano, né? Exatamente. A gente pula a página 3 porque ela é completamente igual à do Correio da Manhã. A gente já leu ontem várias notinhas ali da coluna Magna Vita. A gente vai aqui agora à página 4, dar uma olhada lá no Correio Político, que tem umas coisinhas que a gente não viu, né? Então tem ali mais votos, Flávio agradece os votos, esse aqui a gente falou ontem, mas tem ali um muito importante que é sobre o Arthur Lira ali, ó, o presidente da Câmara, Arthur Lira do PL, de Alagoas, do PP, Alagoas, né? Afirmou que a decisão dos brasileiros de eleger Luiz Inácio Lula da Silva do PT como o próximo presidente da República jamais deverá ser contestada. Essa foi uma das declarações aí do presidente da Câmara, Arthur Lira. E do outro lado tem o Pacheco falando também. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, telefonou para Lula para parabenizá-lo pela vitória nas urnas. Na conversa, ele falou da colaboração do Senado para a condução do país. E, claro, os dois presidentes aí das casas legislativas brasileiras já procurando o presidente eleito, o próximo presidente do Brasil, para começar as conversações, né? Isso é normal numa democracia, numa república, gente. E ali tem a diplomação. O TSE informou que a diplomação dos candidatos eleitos deve ocorrer até 19 de dezembro. O diploma expedido pela Justiça Eleitoral é o documento que atesta a vitória do candidato e autoriza a posse. Então tem aqui alguns destaques ainda sobre as eleições que a gente não tinha dado e aqui passamos a vocês. Continua? Vamos então, aí no Nacional tem as manifestações, nós vamos falar bastante sobre isso, né? No estado do Rio, nós já falamos sobre a merendeira, né, do Colégio Estadual. Isso. Tem aqui, ó, no Correio Nacional, Crueldade em Minas, o homem preso em flagrante por matar 4 pessoas da mesma família em Santa Luzia. Minas Gerais afirmou, segundo a Polícia Civil, que teria cometido os crimes para se vingar depois que a vítima de 39 anos, primo do suspeito, supostamente contribuiu para sua demissão em uma empresa da região. O investigado também teria afirmado que matou os enteados do primo de 7, 9 e 11 anos, meu Deus, devido ao barulho que as crianças faziam. Que caso terrível, ontem foi uma repercussão assim enorme nacionalmente. E ainda vai continuar, obviamente, porque a polícia está em cima do caso. Vamos então para a página 6, a região serrana, né? Porque ontem a gente não leu essa parte, porque a gente estava no Correio da Manhã, né? Então, TCE aprova contas da gestão interina. O Tribunal de Contas do Estado aprovou por unanimidade as contas da gestão do ex-prefeito interino Ingo Rames, que esteve à frente da prefeitura por 11 meses, 17 dias, de 1º de janeiro a 17 de dezembro de 2021. O parecer favorável à aprovação de contas, assinado pela conselheira relatora Mariana Willeman, destacou a boa gestão financeira em 2021. O governo interino reverteu déficit de 28 milhões, herdado do ano anterior, e fechou o ano com saldo positivo de 62 milhões de reais. O documento também mostra que a gestão de Ingo Rames manteve bem abaixo do limite prudencial previsto
na Lei de Responsabilidade Fiscal as despesas com pessoal, embora a lei limite em 54% da receita corrente líquida. A gestão fechou o ano com 43,26%. E ali do lado, ali no Correio Serrano, tem ali a oportunidade de emprego, e é aqui em Petrópolis, tá? Você tem que ficar de olho aí, ó. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 128 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, viu? Entre esta segunda-feira, né, 31 e sexta-feira, ou seja, essa semana inteira aí você tem para se cadastrar. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ainda tem outros destaques aqui, né, finados aqui, ó, por exemplo, em Nova Friburgo, anunciou que os cemitérios municipais da cidade estarão abertos para a visitação das 7 às 17 horas nesse feriado de finados, né? Então, hoje, você que é de Nova Friburgo, de 7 às 17 horas, pode ir lá prestar as suas homenagens nos cemitérios de Nova Friburgo. A Prefeitura também realizou trabalhos de manutenção por lá. E aí tem do lado ali, finados 2, Teresópolis, intensificou a limpeza dos 9 cemitérios municipais durante a semana, em preparação para o dia de finados. A visitação do município é um pouquinho diferente da de Nova Friburgo, ela acontece das 8 às 17 horas. Mais algum destaque? Não, nem. Não? Então, gente, esses foram os destaques de hoje do nosso Correio Petropolitano e também do nosso Correio da Manhã. Você pode achar eles nas bancas de jornal. No caso do nosso Correio da Manhã, você pode entrar no nosso site e conferir a nossa versão digital, correiodamanhã.com.br é o nosso site. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o número de empreendedores cresce no país, mas muitos não regularizam os negócios. E você vai ver também, entenda como o PIB afeta o cotidiano da população brasileira. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. E a gente começa esse bloco falando sobre como anda a paralisação dos caminhoneiros no país. Quem tem as informações atualizadas do momento é a nossa repórter Nana Grace, que está ao vivo direto da nossa redação. Nana, como estão as estradas aí de todo o país? Olá, Roberto. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Durante todo o dia de ontem, né, a gente acompanhou como é que foi difícil o dia a dia para quem precisou utilizar as estradas não só do Rio de Janeiro, como de todo o Brasil. Nós pedimos um boletim, tanto a PRF quanto a Concer, que nos mandaram as respostas, vou passar para vocês agora. A BR-040, no quilômetro 793, em Juiz de Fora, está fluindo em meia pista em ambos os sentidos. O trânsito apresenta pouco congestionamento nos dois sentidos também, tanto no sentido Juiz de Fora, quanto no sentido Rio de Janeiro. Isso lá no quilômetro 793 da 040, em Juiz de Fora. Na BR-116, na altura dos quilômetros 168 ao 190, ali por Duque de Caxias, manifestantes estavam instalando faixas nas passarelas e viadutos. Também na BR-116, mas na altura do quilômetro 281, já em Barra Mansa,
o trânsito estava fluindo somente pela faixa da esquerda, sem prejuízo. Na BR-116, no quilômetro 310, na altura de Itatiaia, cerca de 30 manifestantes estavam no acostamento, mas o fluxo seguia normal. Já há preocupação com relação ao abastecimento, tanto de combustível para as cidades, quanto de mantimentos, né, comida. Então, quanto antes as estradas forem liberadas, vai ser mais correto, mais providente. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Nana. E olhem só, na tarde de ontem, no primeiro pronunciamento feito pelo atual presidente Jair Bolsonaro, depois das eleições, ele citou o movimento que tem sido realizado pelos caminhoneiros. Em sua primeira aparição após o resultado das eleições, o presidente Jair Bolsonaro informou que as manifestações são bem-vindas, mas as ações de esquerda, segundo ele, não devem ser adotadas pela direita. As manifestações após o resultado das eleições se estendem por mais de 40 horas. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Até as 4 horas da tarde desta terça-feira, diversos pontos das rodovias federais permaneciam interditados devido às manifestações realizadas desde o último domingo, 30 de outubro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 3 trechos estão com fluxos totalmente liberados. São eles: na BR-040, no quilômetro 113, em Duque de Caxias; na BR-493, no quilômetro 0, com apenas pontos de concentração; e na BR-116, na altura do quilômetro 251, em Volta Redonda. Em outros pontos, como no quilômetro 310 da BR-116, em Itatiaia, a pista sentido São Paulo segue completamente interditada e com interdições parciais no sentido Rio. Já no quilômetro 50 da BR-356, em Itaperuna, há interdição completa nos 2 sentidos da rodovia. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal fez uma coletiva de imprensa e informou que pelo menos 300 locais já foram desobstruídos pelos agentes federais desde o último domingo. O trânsito segue parcialmente interditado no quilômetro 176 na BR-116 em Nova Iguaçu e no quilômetro 76 em Teresópolis. Os pontos de bloqueios parciais também são registrados nos quilômetros 576 da BR-101 em Paraty. No quilômetro 61 da BR-040 em Petrópolis, os manifestantes estacionaram os caminhões no acostamento às 11 horas da manhã desta terça-feira. E aí vocês viram como ficou ontem, né? Durante coletiva realizada ontem, terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal falou sobre as operações que foram realizadas em todo o Brasil, visando a desobstrução das rodovias federais que foram interditadas pelos caminhoneiros. Santa Catarina, Pará e Mato Grosso foram os estados que mais apresentaram interdições. Durante a coletiva de imprensa, os agentes da Polícia Rodoviária Federal explicaram que a operação de desmobilização de manifestações é complexa e demanda muitos policiais. Por isso, foi solicitado o apoio da Força Nacional e das polícias Militar e Federal. Ainda segundo a PRF, o papel deles na operação é pôr fim às manifestações o mais rápido possível para que as vias sejam liberadas. É importante a gente salientar que essa operação é uma operação deveras complexa, né? Nós tomamos conta a nossa circunscrição, mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais, é uma operação complexa, demanda uma mobilização de grande efetivo, aparato logístico, né? E por esse motivo, nós solicitamos apoio das nossas co-irmãs, forças co-irmãs, a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Militar. Então, nós estamos nessa operação sinérgica, de forma a restabelecer a ordem o quanto antes, liberar o trânsito nas rodovias e resolver o mais rápido possível para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos
e o escoamento de mercadorias e pessoas nas rodovias federais. A primeira interdição foi feita no dia 30 de outubro, às 9h15 da noite, no estado do Mato Grosso do Sul. 4 horas depois, já eram 134 interdições pelo Brasil. Na noite de segunda-feira, o número quase dobrou e saltou para 290 pontos impedidos nas rodovias. À meia-noite, a situação era ainda mais complicada, com 421 interdições, momento em que foi registrado o ápice das paralisações. Por volta das 11h30 da manhã desta terça-feira, horário em que foi realizada a coletiva de imprensa, havia 267 manifestações em andamento. A partir das 23 horas de ontem, a gente não tem mais nenhum aumento de pontos de interdição, apenas redução. Segundo os policiais, a quantidade de multas aplicadas e possíveis prisões só vão ser divulgadas ao final das manifestações para que os dados de todo o Brasil possam ser computados. De acordo com a PRF, as placas dos veículos que participaram das interdições foram fotografadas e as lideranças responsáveis pela organização das obstruções já foram identificadas. Nós temos estados com dimensões de um país, como é o caso do Pará, como é o caso de Minas, Mato Grosso. Então esses estados, na realidade, eles têm uma dificuldade um pouco maior do que outros para que a gente alcance esses pontos de interdição com energia, né? Então nós tivemos uma movimentação de pessoal para os estados com maior concentração de interdições, ali na região sul, Mato Grosso do Sul, Pará. A Polícia Rodoviária Federal, por meio do Serviço de Inteligência, informou que já sabia da possibilidade de interdições nas rodovias após as eleições e, por isso, já estava preparada para a operação. Os trabalhos de mobilização começaram no domingo para que as manifestações fossem desmobilizadas. Foram definidos ainda protocolos envolvendo medidas administrativas, como a aplicação de multas que podem variar de R$5.000 para quem participa das obstruções a R$17.000 para aqueles que organizam a interdição. Após o pleito, nós sim trabalhávamos com vários cenários, independente de quem vencesse as eleições. As instituições de segurança, elas têm que sempre pensar, né, em todas as alternativas, em tudo, buscar se antecipar o máximo possível. Então, nós trabalhamos aí com vários cenários e, assim, o fato é que a crise escalou muito rápido, né? E olha só, voltamos com a Nana, porque ontem o centro e bairros de Petrópolis ficaram com um nó no trânsito. Nana, isso foi reflexo do fechamento das estradas que cortam a cidade? Exatamente. Ontem, com as interdições na 040, a gente já havia sinalizado para as pessoas, né, que seria necessário usar a União Indústria. Com isso, o fluxo em toda a cidade ficou extremamente mais intenso. E aí, o que aconteceu? A chuva também persistente, que está até agora, foi mais um ponto dificultador. Para que as pessoas tenham ideia, trajetos de ônibus que normalmente são feitos diariamente em torno de 15, 20 minutos, ontem levou 1h40, 2 horas. A cidade realmente ficou um verdadeiro caos. E foi assim, gente, durante todo o dia, desde as primeiras horas da manhã. Na hora do almoço, esse trânsito se intensificou um pouco mais por conta do deslocamento para os jovens e adolescentes e crianças, né, irem para o colégio, saírem do colégio, pessoas que vão para o trabalho na parte da tarde, que saem dos seus trabalhos também na parte da tarde. Então, ficou muito difícil a vida de quem precisava utilizar ônibus e quem estava de carro também não foi diferente. Mas para a gente que usa ônibus, eu sou uma delas, não teve outra saída a não ser esperar. A gente tem uma reportagem, nós vamos assistir agora. Nesta terça-feira, as linhas de ônibus em Petrópolis sofreram atrasos nos horários por conta de bloqueios dos caminhoneiros na BR-040, que dá acesso a muitos bairros da cidade. Em consequência do congestionamento que foi gerado, foram registradas perdas de viagens. Todos os dias tem o ônibus quebra. É uma viagem e para acabar os ônibus. Todo dia é isso. Hoje foi um dia, eu tenho que vir a pé de lá de cima até cá embaixo a pé. Uma ladeira horrível, Luiz Pellegrini. Eu acho que na hora do prefeito tomar uma posição sobre isso. Segundo o Cetranspetro, os ônibus que fazem as linhas Terminal Bingen, Itaipava e Correias foram os principais afetados, com atrasos de mais de 1 hora por conta de bloqueios nos trechos de Araras e Itaipava.
Para o passageiro, não restou outra alternativa a não ser esperar. É uma porcaria, fica lá, ó. Aí fica aqui, passa uma hora aqui, quando chega dois, três. Aí um sai, aí quando chega no transbordo, ele espera o outro para chegar tudo junto. Isso é uma palhaçada, rapaz. Tem que encher o olho e vai embora, chegou o outro. A morte de Deus, né? O pessoal precisa trabalhar, tem que resolver seus problemas no trabalho, chega atrasado por causa deles. Tanto no terminal rodoviário quanto nos pontos ao redor, as filas eram intermináveis. Os ônibus que chegavam logo saíam em superlotação. Muitos veículos precisaram acessar a estrada União e Indústria. Os passageiros relataram demora de 2 horas para cumprir o trajeto do Bingen até o centro, mas os problemas não são novidade. Fim de semana que você cansa de esperar o ônibus aqui. A senhora fica cerca de quanto tempo esperando? Fico mais de horas, péssima. Tá tudo ruim por lá. Rua esburacada, sujo. Se você vai ao Rio, você vem embora às vezes com bagagem, tudo. Ou você paga Uber, que se você tiver dinheiro, ou tu vai andar um pedação a pé de novo. As empresas de ônibus orientaram os passageiros a fazerem downloads dos aplicativos Citamob e Vá de Ônibus para acompanharem em tempo real a localização dos ônibus. Ontem, a cidade de Petrópolis virou realmente um caos. Uma bagunça, vamos colocar assim. Estava difícil. E o Vá de Ônibus não estava funcionando. Isso aí. Né? A gente tem relatos de que o aplicativo não estava funcionando. Uma coisa muito importante que a gente estava conversando enquanto a matéria estava passando é que os motoristas também eles precisam saber as rotas alternativas, né? Porque em um momento desse, eles vão passando por rotas alternativas e desobstruem de automóveis, né? Porque os de ônibus não podem sair da rota ali, não tem jeito. Né? Por exemplo, o Jorge estava falando do sogro dele que ele conhecia rotas alternativas e conseguiu chegar em casa em 15 minutos. Ele não ficou preso no trânsito, senão ficaria mais de 1 hora preso no trânsito. Então, aqui em Petrópolis, a gente tem esse problema que muitos motoristas não conhecem rotas alternativas. Exatamente. Então, de repente, fica até a sugestão à Prefeitura, à CPTrans, né? Criar um esquema, né? Exatamente, criar, sei lá, cartilhas, fazer uma campanha mostrando rotas alternativas que o motorista ele possa usar até em horário de rush. Isso. Né? Exatamente. De entrada de escola, de saída, por exemplo, a partir de 5 horas, 6 horas, o trânsito na cidade de Petrópolis, normalmente, no dia a dia, vira um caos. Já é o normal. Exatamente. Então, fica aí uma sugestão à CPTrans que possa, de repente, fazer uma campanha sobre rotas alternativas que esses motoristas possam pegar e aliviar o trânsito também, né? E como a cidade aqui ela é cortada por estradas, né? Sejam estradas principais ou estradas que já não são tão principais, como a União Indústria, por exemplo, e a Serra Velha, o problema de Petrópolis é que, se a serra, a BR-040, é fechada, como parece que foi, né, em todas as imagens, né, fechada por horas, todo mundo recorre para entrar dentro da cidade e cortar caminho. E aí, Petrópolis já não está suportando bem o número de veículos que se tem nas ruas. Quando se entram mais veículos, pior a situação. Aconteceu o que aconteceu ontem, dá-se um nó em todo o trânsito da cidade. E aí vira um caos, ninguém anda, porque muitos desses motoristas que vêm pela BR-040 estão ali na estrada, não conhecem a cidade. Quando entram, se perdem, acabam tentando pegar um caminho ou outro que não conhecem, e aí, gente, vira esse bololô, infelizmente. Então ontem realmente foi uma situação atípica. Mas, como Roberta falou, geralmente lá pelas 5 horas esse bolo acontece sim. Em menor intensidade, mas fica parado sim, aqui em Petrópolis. Fico alerta para a CPTrans aí, então fazer o que a Roberta falou, né? Dar uma... Fazer uma campanha, né? Com panfletos, com rotas alternativas, para o pessoal conseguir sair do trânsito, né? Chegar até mais rápido em casa, aliviar para todo mundo, né? Vamos dar continuidade aqui? Porque 92 cidades brasileiras tiveram receita superior a R$1 bilhão no ano passado, segundo o levantamento do Brasil 61. Mais do que bilionárias, essas cidades respondem por mais de 1/3 da população brasileira e têm um orçamento global superior a R$344 bilhões. Mas afinal, quais são esses municípios? São Paulo é a capital de estado que ocupa o primeiro lugar na lista.
As outras 4 são Rio de Janeiro, com quase 33 bilhões de reais, Belo Horizonte, com quase 14 bilhões, com 9 bilhões e 400 milhões, e Fortaleza, com 8 bilhões e 500 milhões de reais. Paraná e Rio de Janeiro têm 7 cidades com receitas acima de 1 bilhão de reais. Este último, inclusive, é o único estado, além de São Paulo, que tem mais de uma cidade entre as 20 mais ricas do país. Além da capital fluminense, Niterói aparece em 14º lugar. No Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, outros 5 municípios gaúchos compõem a lista da prosperidade. Os estados de Santa Catarina, Goiás, Pará, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Paraíba são aqueles que contam com mais de um município bilionário. A receita da cidade de São Paulo é superior à soma das receitas de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e Porto Alegre. Essas cidades representam hoje 4% do PIB brasileiro. E o número desses municípios tem crescido. Em 2018, eram 65 municípios que arrecadavam acima de 1 bilhão de reais. Em 2019, 71. Em 2020, 82. E no ano passado chegou a 92 municípios, demonstrando melhora no quadro econômico brasileiro. Empreender se tornou tendência no mundo. Com a retomada econômica, no pós-pandemia, muitos brasileiros tiveram coragem de se tornar empreendedores. Mas a maior parte deles não regularizou os negócios, o que pode prejudicar a empresa futuramente. Entendo por quê na reportagem de Rafaela Cordeiro. O tema empreendedorismo já está no cotidiano dos brasileiros. Entre adultos e jovens, a iniciativa é normalmente tomada por aqueles que sonham com uma maior satisfação profissional. De acordo com os recentes levantamentos feitos pelo Sebrae e pelo próprio governo federal, o empreendedorismo no Brasil vem crescendo muito nos últimos anos, impulsionados pela retomada econômica pós-pandemia, quando muitos ficaram desempregados e tiveram coragem de empreender. Mas apesar do crescimento, a maior parte desses empreendedores não regularizaram seus negócios para exercer a função, o que pode ser prejudicial para o próprio dono e os empregados da empresa futuramente. Pode ter acontecido das pessoas empreenderem de forma informal, sem necessariamente formalizar um negócio. Então, como era um momento de crise, onde as pessoas de incerteza não sabiam o que aconteceria, elas podem começar uma atividade, mas não necessariamente formalizar, montar uma empresa, criar um CNPJ, gerar impostos, obrigações que uma empresa tem. Então, porque os números mostram uma constante na abertura de empresas, que dá uma média de 4 mil empresas, microempreendedoras individuais em Petrópolis. De acordo com o Sebrae, regularizar o seu negócio como microempreendedor é fundamental porque não apenas garante menos tributação nos impostos e maior confiança nos clientes, mas também permite que exista controle mais otimizado das finanças, mais garantias sobre o trabalho e melhor aproveitamento de oportunidades. Formalizar uma atividade é extremamente importante porque abre portas. Você pode comprar com CNPJ, comprar mais barato, pode vender para outros negócios, você vai estar pagando seus impostos, que pode ser um benefício para você, que dentro dos impostos do microempreendedor individual, você contribui para o INSS, que futuramente, numa necessidade, você pode usufruir desse benefício, a partir do momento que você se torna um segurado do INSS. Então, estar formalizado, estar na formalidade traz muito mais benefício do que não estar. Você pode comprar com CNPJ, vende com CNPJ. Então, você aumenta a sua rede de possibilidades de comercializar e de prestar serviço. Segundo dados do Portal do Empreendedor, aproximadamente 3 milhões e 360 mil novas empresas foram abertas em 2022, somadas aos quase 20 milhões de negócios que estão em funcionamento no Brasil. E apesar de os dados de 2021 e 2022 ainda não terem sido computados, o portal aponta que o ano de 2023 vai trazer desafios econômicos, principalmente se levarmos em conta que neste ano o Brasil passa por mais uma eleição, o que também interfere na economia. Mesmo com esse forte crescimento, o Brasil ocupa a posição da 6ª maior proporção da população adulta que não é empreendedora, mas pretende abrir um negócio nos próximos 3 anos. O ranking é liderado por Angola, com uma taxa de empreendedorismo potencial de 83%, seguido por Cazaquistão, com 59%, e pelo Kuwait,
com 58%. A gente entende que muitas pessoas enxergam uma oportunidade, começam a trabalhar, depois elas pensam em como se formalizar, né? Às vezes formalizam, o negócio começa a crescer e só depois elas vão buscar essa formalidade. Muitas vezes isso acontece de uma forma externa. O próprio mercado exige que ela se formalize. Então, não necessariamente ela está se formalizando porque ela deseja, mas porque o mercado pede. O Fundo Monetário Internacional, FMI, aumentou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2022 para 2,8%, ante 1,7%, conforme apontado na estimativa de julho. Já para 2023, a projeção do FMI revela que o PIB brasileiro deve ter elevação de 1%. O relatório Focus, divulgado no dia 24 de outubro, também aumentou a previsão de crescimento para este ano. A expectativa para o PIB de 2022 passou de 2,71% para 2,76%. Foi a segunda alta consecutiva da estimativa. Para 2023, o mercado estima que o PIB vai subir 0,63%, ante os 0,59% projetados no relatório Focus anterior. O crescimento do indicador, calculado pelo IBGE, também registrou alta. No acumulado dos 4 trimestres até junho deste ano, foi de 2,6%. Os setores que despontam nessa recuperação do PIB são o de serviços e a indústria. O economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, acredita que a perspectiva de um cenário mais positivo veio principalmente com o fim da pandemia, já que a economia voltou a se movimentar em níveis semelhantes aos notados antes de 2020. Além disso, ele também destaca como motivo a aprovação de reformas importantes como a previdenciária e a trabalhista. O Brasil fez um conjunto de reformas absolutamente espetaculares nos últimos 6 anos, que melhorou muito o comportamento da economia e gerou um grande aumento na taxa de investimento. Na reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, os novos marcos regulatórios de saneamento, ferrovia, etc. A taxa de investimento na economia brasileira passou de 14,6% do PIB para 19,1% do PIB entre 2017 e 2021. A nova estimativa do FMI para o desempenho da economia do Brasil neste ano é superior à dos índices projetados para países sul-americanos como Chile, Paraguai e Peru. E maior também que a das economias avançadas como Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Apesar de o cálculo desconsiderar as particularidades e os comportamentos individuais da população, o indicador reflete diretamente no cotidiano dos brasileiros. Quanto mais aquecida a economia, maior o aumento da oferta de empregos. E olha, hoje é dia de giro no esporte, por isso a gente vai voltar a conversar com a Nana. Nana, quais os destaques para hoje? Vamos lá, vamos começar o nosso giro do esporte pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, aonde Cuiabá venceu o Botafogo por 2-0 e São Paulo e Atlético Mineiro empataram em 2-2. Passando para a seleção feminina, a técnica do Brasil convoca a seleção feminina para amistosos contra o Canadá. A treinadora manteve boa parte do grupo que atuou na última data FIFA. A lateral direita Bruninha volta a ter oportunidade na equipe, assim como Debinha e a goleira Lorena. Passando para tênis de mesa, o Brasil conquista títulos por equipe do Pan-Americano de Tênis de Mesa. As vitórias vieram em finais contra os Estados Unidos. Guilherme Teodoro e Vitor Ishii venceram a disputa masculina em Santiago, no Chile, ao lado de Hugo Calderano. Vamos para a Copa do Mundo? Pois é. Quando a Espanha entrar em campo, o espectador menos atento ao futebol internacional vai levar um susto. Os campeões de 2010 vão chegar ao Catar com uma seleção totalmente renovada. Mais que isso, a equipe comandada por Luiz Henrique tem jovens como protagonistas. A ideia do treinador e da comissão técnica era de que houvesse um período de transição. Mas as boas atuações pelos clubes e na Eurocopa aceleraram esse processo. E para finalizar o nosso giro do esporte de hoje, vamos para a ginástica. A seleção feminina encerrou a disputa por equipes no Mundial de Liverpool, na Inglaterra. E ficou na 4ª posição. É uma posição inédita para o Brasil, viu? Flávia Saraiva, essa que está aí na foto,
ela competiu apenas nas paralelas assimétricas, porque ela estava com dores no tornozelo direito. A técnica da seleção, Irina Eliashenko, afirmou que prevê saltos ainda mais altos para a equipe brasileira. Hoje, a seleção masculina disputa a final por equipes a partir das 2h25 da tarde, horário de Brasília. Eu volto com vocês no estúdio. Perfeito, Nana. Muito obrigado. E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Nova Friburgo inicia a limpeza do Rio Bengalas. E você vai ver também que prazo para a entrega de títulos do concurso da educação de Petrópolis vai até sexta-feira. Voltamos já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos e a gente começa esse bloco com um panorama geral das chuvas em Petrópolis, porque desde ontem chove ininterruptamente. Nana, quantas ocorrências foram registradas aí nesse período? Vamos lá, Roberta, tinham sido 22 desde a última sexta-feira, mas a gente acabou de receber um novo boletim da Defesa Civil, onde diz o seguinte: a orientação é de que moradores que se sintam inseguros, que precisem de local para abrigo, se desloquem para os pontos de apoio no Vila Felipe, Chácara Flora, Independência e Quitandinha. O informativo foi divulgado agora há pouco, às 8 horas da manhã, tendo em vista as chuvas das últimas 24 horas. Nós temos acumulados pluviométricos até agora, chegando a 120 milímetros, o que aumenta o risco geológico, já que a cidade ainda está muito sentida, com todas essas áreas ainda instáveis. E vamos dar continuidade aqui, a orientação dos moradores. Vamos lá, os pontos de apoio, tá? Quitandinha, fica na Escola Municipal Governador Marcelo Alencar, na Rua Amaral Peixoto, sem número. No Vila Felipe e Chácara Flora, na Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bom Tempo, na Rua Permínio Schmidt. No São Sebastião, Escola Municipal Papa João Paulo II, na Rua São Sebastião, 625. E no Independência, na Escola Municipal Alto Independência, na Rua Leonor Maia, número 1670. A Defesa Civil permanece monitorando as condições de tempo e poderá emitir atualizações e novos informativos a qualquer momento. Portanto, se você tem dificuldades de continuar na sua casa porque está inseguro, pode seguir para um desses pontos de apoio, porque você vai ser acolhido, vai ser atendido, e qualquer coisa, entre em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo Corpo de Bombeiros pelo número 193. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Nana, pelas informações. Então, morador aí dessas áreas, atentos aí às chuvas aqui em Petrópolis. Seguimos aqui. Hoje é feriado pelo Dia de Finados e, por isso, diferentes serviços não vão funcionar. Mas em Petrópolis, muitos pontos turísticos vão estar com as portas abertas para receber os visitantes. Dia de Finado, também conhecido como Dia dos Mortos e até Dia dos Fiéis Defuntos. Em 2022, o feriado mundial cai no meio da semana, em uma quarta-feira. Para os religiosos, a data é usada para lembrar e honrar a memória de entes queridos e amigos que já se foram. Por isso, é uma data em que os cemitérios recebem milhares de visitantes. É a celebração dos que já foram, não é isso? Eu creio que sim, Acredito que seja assim. Por que esse feriado é importante?
descanso, né? Descanso, dar um passeio, dar uma volta com a família. Descansar um pouquinho, né? Passear um pouquinho. Amanhã eu vou almoçar com meu neto. Entendeu? Então acaba sendo um dia para descansar. Com certeza. Para a dona de casa, Madalena Garcia, a quarta-feira vai ser mais um dia comum. Não tem como ficar parado não, menina. Já está muito difícil aí a situação. Então a gente vai ficar parado? Eu vou trabalhar. Embora a gente às vezes precise de uma folga, né? Mas eu acho que é para o mundo que nós estamos vivendo. É a crise que está se vivendo. Feriados no meio de semana só serve para atrapalhar as pessoas, o comércio principalmente. A data é celebrada desde o dia 2 de novembro de 908 d.C., quando o monge beneditino Odilo de Cluny, que era considerado um dos maiores líderes católicos da época, instituiu que outros líderes rezassem pelos mortos. Desde então, a data se popularizou no mundo cristão como o Dia dos Mortos. Durante a quarta-feira, os setores administrativos da Prefeitura não vão funcionar, assim como as escolas de rede municipal e centros de educação infantil. As unidades básicas e postos de saúde também vão estar fechados. Abrem normalmente as unidades do Pronto Atendimento de Cascatinha, Itaipava e Centro, o Pronto de Socorro Leônidas Sampaio no Alto da Serra e as unidades de Pronto Atendimento da Posse e Pedro do Rio também vão funcionar. Já os pontos turísticos como Museu, Casa do Colono e Parque Cremery vão estar abertos. Para conferir a lista completa, basta acessar o site tvc16.com. E olha, na capela do cemitério municipal de Petrópolis serão disponibilizados 2 horários para acompanhar as celebrações. O primeiro às 8 horas da manhã e o segundo às 10 horas da manhã. A intenção é que um número maior de fiéis possa participar das celebrações. E vamos voltar a conversar com a Nana, porque no dia de hoje em Petrópolis, alguns acessos a veículos também estarão fechados. Nana? Pois é, vocês haviam falado sobre rotas alternativas, né? Aqui em Petrópolis tem uma rota alternativa que é bastante conhecida pelos petropolitanos, que é um acesso que passa pelo 32º Batalhão de Infantaria Motorizado ali no Vila Militar. Ele liga o bairro do Bingen ao Valparaíso. Só que ontem, por conta de algumas notícias divulgadas nas redes sociais, de que manifestantes estariam indo para a porta dos batalhões, inclusive do 32º, para fazer manifestação, a pedido do comando do 32º, a CEPETRANS fez um bloqueio bloqueio não, ela só está orientando os motoristas a seguirem adiante, não passarem por essa rota alternativa ali no 32º. As cancelas vão permanecer fechadas, estão fechadas desde ontem às 20 horas e vão permanecer fechadas por enquanto, por medida de segurança. Então, se você é motorista, está saindo de casa agora, pensava em fazer esse caminho ali pelo Vila Militar como rota alternativa para o Quitandinha, Valparaíso, até Alto da Serra, melhor não, você vai ter que seguir pelo caminho normal, porque essa rota alternativa não vai ser possível utilizar no dia de hoje. A gente vai seguir, possivelmente, pelas nossas redes sociais, ou no nosso jornal de 6h30 da noite, a gente vai seguir com orientações e com atualizações a respeito disso, ok? Volto com vocês no estúdio. Perfeito, obrigado, Nana. Ali é uma rota muito importante aqui para a cidade, viu? Se está fechado, então fica de olho, gente. E olha, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, proferiu uma decisão ordenando a suspensão das atividades relacionadas à inauguração do empreendimento Itaipava Feira Mix, conhecido como a Nova Feirinha de Itaipava. Em 2019, a obra havia sido embargada e o pedido de licenciamento foi indeferido por não estar de acordo com a legislação municipal. Em 2020, ela foi desembargada pela Prefeitura. A decisão da 4ª Vara Civil atende a um pedido feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro através da promotora Zilda Januzzi. Na decisão, o magistrado aponta preocupação com a inauguração do espaço que estaria prevista para esta semana. A decisão aponta ainda a indiferença de 3 governos municipais que não tomaram decisões concretas em relação às obras que estariam sendo realizadas no local. É citado também que o projeto não aponta a previsão dos possíveis impactos que o empreendimento causaria no trânsito de Itaipava
que já é motivo de reclamação. Segundo a determinação, o proprietário ainda não tem autorização para iniciar as atividades no local e, caso essa decisão seja descumprida, a multa aplicada será de R$500 mil. Mas, apesar desta decisão, o proprietário se manifestou, informando que tem todos os documentos necessários para operar. Nós temos todas as documentações e nós vamos apresentar, através do nosso corpo jurídico, já está trabalhando na nossa defesa e acredito que em 2 dias isso já estará resolvido. A prefeitura deve ter sido acionada também e também vai apresentar também, provavelmente, as documentações que eles estão solicitando. Nós temos o habite, nós temos o alvará, nós temos o estacionamento para mais de 40 vagas. Então, assim, não existia essa necessidade. Já nesta terça-feira, a Secretaria de Obras cumpriu uma decisão da Justiça de isolar a área com a colocação de tapumes. Peraí, vamos lá, agora vai. Já nesta terça-feira, a Secretaria de Obras cumpriu uma decisão da Justiça de isolamento da área com a colocação de tapumes. A Polícia Militar também cumpriu outra decisão da Justiça e já enviou uma viatura para ficar no local em monitoramento até esta quarta-feira. A previsão é que o estabelecimento abra 247 boxes de loja. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Foram iniciadas as ações de limpeza do Rio Bengalas em Nova Friburgo. O trabalho está sendo realizado pela Prefeitura com alinhamento e autorização do Instituto Estadual do Ambiente. O serviço começou a ser executado em Conselheiro Paulino, no trecho próximo ao Colégio Estadual Feliciano Costa, em Nova Friburgo. A limpeza do Rio Bengalas é de fundamental importância para reduzir os riscos de transbordamento durante o período de fortes chuvas. A ação também está sendo realizada em Varginha e deve avançar para outros pontos da cidade. A segunda etapa do concurso público da educação de Petrópolis, a prova de títulos, vai até sexta-feira, 4 de novembro. A divulgação do resultado final dessa etapa está prevista para o dia 14 de novembro. A documentação do título deve ser entregue entre 9 horas da manhã e 5 horas da tarde na Universidade Católica de Petrópolis, no campus Barão do Amazonas, que fica no Relógio das Flores. Todas as informações necessárias estão disponíveis no site da Fundação Dom Sintra, que é a organizadora do concurso, em domsintra.org.br. Segundo a Prefeitura, a divulgação do resultado desta etapa deve ser feita no dia 14 de novembro, que é quando também serão divulgados o horário e o local da avaliação psicológica, que é a novidade neste concurso. Na avaliação, se o candidato for considerado inapto, ele será eliminado. E de acordo com o cronograma da Prefeitura, o resultado final do concurso público da educação vai ser divulgado no dia 16 de dezembro. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. É isso aí. Vamos saber agora como é que fica o tempo aqui em Petrópolis, né? Exatamente, a gente falou das chuvas aí, que não param aqui em Petrópolis, né? A Nana deu os locais aí onde tem abrigos abertos, né? Atualizações sobre as regiões ali. Então vamos ver como fica o tempo hoje, né? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de chuva acumulada até o dia 7 de novembro. Do dia 8 ao dia 16 de novembro, a previsão é de pancadas de chuva isoladas, com acumulados abaixo dos 70 milímetros em áreas da região sudeste. Para esta quarta-feira, em Nova Friburgo, amanhã será de céu nublado e chuva fraca a moderada. Por volta das 10 horas da noite, ela perderá intensidade. As temperaturas variam entre mínima de 8 e máxima de 16 graus. Teresópolis também amanhece com chuva e céu nublado. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 8 e máxima de 16 graus. A situação em Petrópolis é parecida. A quarta-feira será chuvosa. Em alguns períodos do dia, o céu ficará nublado. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 9 e máxima de 17 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão será de céu nublado durante todo o dia. A chuva começa pela manhã e deve cessar apenas durante a madrugada de quinta-feira. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 19 graus. Quem estiver em Pátio do Alferes também pode separar o casaco e o guarda-chuva, porque a previsão é de chuva fraca moderada durante toda a quarta-feira. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 10 e máxima de 19 graus.
E em Três Rios, a previsão é de céu nublado e chuva fraca moderada. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 21 graus. Os ventos nos municípios citados serão fracos a moderados. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193, ou com a Defesa Civil, no número 199. E para quem gosta de música, já pode se programar, porque vai ter início nesse final de semana o espetáculo Lampião em Lamparina de Areia. Olha que bacana, no Rio de Janeiro, tá? Mas a programação não para por aí. No dia 14 de novembro, e é a vez de Três Rios receber as apresentações. O espetáculo Lampião em Lamparina de Areia é um musical que conta a história de uma trupe de teatro que resolve contar a história de Lampião de acordo com o que ouviram falar. O que eles não sabem é que a nova integrante da trupe é, na verdade, a filha do Lampião. A partir dessa premissa, a história se desenrola trazendo na composição o regionalismo nordestino da história contada, desenvolvendo também em cada espectador o senso moral do perigo de ouvir somente uma parte da história. A gente fez uma versão dessa peça em 2019, a gente remodelou ela todinha, a gente falou assim, não, 2019 ela ficou muito fria, eu acho que a gente tem que trazer mais pessoalidade para isso. E aí a gente passou agora no edital retomada cultural, né, pela Secretaria de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente conseguiu essa verba para fazer, falou assim, não, vamos remontar tudo, vamos mudar figurino, mudar cenário. Atualmente o espetáculo está em fase final de montagem para ser apresentado em Três Rios no Teatro Celso Peçanha e no Rio de Janeiro nos teatros Guinol, Tijuca e Gonzaguinha. O espetáculo vai ser adaptado tanto para o palco quanto para a rua e conta com uma equipe de profissionais formada por artistas do interior, valorizando a cultura local. O musical visa a diversidade, por isso 80% do elenco é formado por negros, 70% por homossexuais e 60% moradores da periferia. O intuito é unir a história dos atores e dos personagens. A produtora conta que essa é uma oportunidade para que os artistas locais sejam vistos e valorizados. A gente só é valorizado quando a gente começa a aparecer. A gente está procurando por conta própria para que assim a gente consiga a valorização de uma forma melhor, né? Muito bacana. E no Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis, vai acontecer o espetáculo O Diário do Último Ato, nos dias 4, 5 e 6 de novembro. A partir desta sexta-feira, os petropolitanos vão poder vivenciar os últimos momentos da vida de Flor Bela Espanca, no espetáculo Diário do Último Ato, no Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis. A apresentação é realizada pela companhia Plumbea. A dramaturgia de Ronaldo Ventura é inspirada em cartas e diários da poeta, e a atriz Ana Cecília Reis promove um encontro íntimo com a plateia. Esse espetáculo, ele narra os últimos momentos da poeta portuguesa Flor Bela Espanca. Ele foi contemplado pela Bolsa Jovens Criadores de Portugal e também ganhou o prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura na categoria Teatro em 2019. Antes de chegar em Petrópolis, a apresentação passou por Macaé e Rio das Ostras. O objetivo do espetáculo é fazer o público sentir a intensidade vivida pela personagem, como artista e como mulher. É um espetáculo que está em circulação através do Retomada Cultural, que é um edital da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. É muito gratificante estar realizando essa temporada. E a Flor Bela Espanca, ela é uma poeta que merece ser sempre revivida e relembrada. A classificação é de 14 anos e os ingressos já estão disponíveis para serem retirados gratuitamente pela plataforma Simpla. Todas as apresentações acontecem às 7 horas da noite. É um espetáculo que, para quem a conhece, acaba sendo uma linda homenagem, e para quem não conhece, é uma forma de proporcionar uma experiência da vida dessa poeta, uma forma de começar a entendê-la melhor e a conhecer também um pouco da sua literatura. É isso aí, gente, que bacana, né? Cultura aí para o final do nosso jornal, para terminar leve, né? Essa quarta-feira aqui. Amanhã esperamos você às 7h30. Tchau, tchau, gente. Tchau.
A TV do Correio da Manhã.